tá começando o programa Inspiração aqui no canal do YouTube do Partido Novo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se você gosta de boas histórias de empreendedores, ative o sininho para receber as notificações, curta, comente, participe. Só boas histórias aqui. Hoje eu trouxe o educador financeiro de 32 anos, que é o maior sucesso, Neto Pousa. Ele é um menino ainda, ele parece mais novo do que é, e a vida dele deu uma volta enorme e de repente ele achou uma linha ascendente e não parou mais. Mas nem sempre foi assim, né, Neto? Bem-vinda. Muito obrigado, Letícia. Primeiramente, um prazer estar aqui com você no programa Inspiração. Espero que a gente possa contribuir muito com a jornada de outras pessoas que estão assistindo a gente também. Mas sim, já começamos por esse ponto que nem sempre foi assim. Olhar hoje e falar, um educador financeiro que já ajudou centenas de vidas, é muito legal, mas a grande realidade é que não. A história do Neto é muito longa, é um negócio muito detalhado, que realmente a gente pode partir do inspiração, superação, motivação. Então é muito bom compartilhar isso aqui tudo com você hoje. Engraçado que eu tenho percebido ao longo dessa jornada de entrevistas é que as pessoas têm uma luz, uma luzinha dentro delas, que mesmo quando tá tudo errado e vários contam a mesma coisa, tem horas que nada daquilo que você fez dá certo. Vem uma inspiração, uma coisa que fala, vai, outro lado, agora isso, agora aquilo. E a pessoa não desiste. Isso eu vi em todos os empreendedores, Neto. E eu, sabendo da sua história, percebo as mesmas características. Você não é de Santos. Eu sou nascido em São Vicente, né, que é a cidade vizinha aqui em Santos, mas eu passei a minha vida inteira aqui. Minha família morou aqui, mora aqui até hoje, então eu sou cria da Baixada Santista, né? Santos, São Vicente, morei em Praia Grande. Por conta da profissão dos meus pais, né, que são pastores, né, então a gente morou em diversas outras cidades. Eu nunca estudei, isso é uma curiosidade, a título de curiosidade. Eu nunca estudei mais de um ano na mesma escola. Mais de um ano, não? Não, eu sempre fico migrando de escola em escola porque a igreja ia lá e transferia os meus pais. Então, talvez acho que o lado comunicativo, né, deve aflorou. Nós demais da conta, porque a gente chegava em uma outra cidade, a gente tinha que fazer novas amizades, a gente tinha que estar ali pronto para receber alguma pessoa nova, porque a gente nunca tinha amigos de mais de 2 anos. Então, esse daí foi uma das coisas que eu acredito que na minha jornada, te ajudou. Como um comunicador, ajudou bastante. Para você isso foi tranquilo? Foi tranquilo. Apesar de quando eu, aqui em Santos mesmo, eu sempre comento com a minha esposa, né, que ela fala assim, eu tenho essa amizade há 15 anos, há 20 anos, a gente morou, estudou junto, desde a primeira série. Eu tenho esses amigos de longa data, mas a gente não teve uma jornada junto. Então esse é um pedaço que eu sinto falta. Mas que eu não falo assim como se isso fosse algo ruim, não. Mas pelo contrário, eu acho que tanto para eles quanto para mim, a gente olhar o caminho, o percurso que a gente trilhou, é de muito orgulho hoje tudo isso. E isso te deu outras características que te desenvolveram, né? Total. Se a gente for falar em característica, então a comunicação é extremamente importante. Saber lidar com uma situação quando você realmente estiver sozinho é muito delicado. Eu vejo hoje nas pessoas, quando eu vou fazer alguma palestra, seja em alguma entidade, no campus ou algo assim, quando eu vou fazer qualquer tipo de palestra para jovens hoje, eu vejo que as pessoas são muito dependentes do apoio de alguém ou de alguma pessoa próxima ou de um familiar. E eu sempre falo que o primeiro apoio que você tem que ter é de Deus, obviamente, mas é aquele interno você com você mesmo. Porque se você esperar do apoio de alguém para tomar uma atitude de começar algo, você talvez nem comece. E isso é muito difícil. E eu sei que a carência do ser humano é, nossa, eu preciso de vai lá, faz e tudo mais. Pessoas precisam de pessoas e eu tenho muito essa vertente. Mas hoje os meus pais, meus amigos, todos apoiam o meu projeto, mas eles não apoiavam no começo. E o que foi de diferente, então, se eu não tinha o apoio e consegui chegar? O que fez essas pessoas acreditarem nada mais foi que a consistência. A consistência em acreditar em algo e por nada nessa vida desistir. Você acreditava? Eu acreditava. Desde o início? Desde o início. Quando eu comecei a primeira vez que eu falei pro meu pai que ia trabalhar com isso, meu pai falou assim, Neto, não, isso daí não é coisa pra você, cara. Isso é mercado financeiro, né? Mas antes disso, vamos entender o início da história. Porque até chegar aqui, teve uma história e muita gente vai se identificar. Você começou a trabalhar com 13 anos. Comecei com 13 anos de idade. Eu tava andando com meu pai no shopping em São José dos Campos. E eu vi uma camiseta que custava R$40. E eu falei, pai, compra pra mim. Meu pai falou, filho, eu não tenho condição de comprar. Mas se você quiser, eu te arrumo um emprego. E eu falei pro meu pai assim, pô, deve ser legal trabalhar, né? Todo mundo que trabalha consegue comprar alguma coisa. Falei, então me arrumei um emprego. Ele foi lá na igreja, a igreja devia ter uns 20, 30 membros, e tinha um rapaz
chamado Stefferson, que na garagem da casa dele ele vendia produto de limpeza em garrafa PET. Garrafa de 600 ml, desinfetante, cloro. E eu fui lá, ele falou, ó, depois da escola, terminava a escola 12h20, vai lá, eu peguei a bicicletinha 1h30 da tarde até as 18 de segunda a sexta, e sábado das 10 da manhã até as 18 horas. Falei, legal. E quanto que eu vou ganhar por mês? Ele falou, não, aqui eu te pago por semana. Aí eu falei, bom, já vou comprar a camiseta na primeira semana. Mas mal entendia que ele falou, cara, aqui eu vou te pagar R$10 por semana. Só que com 13 anos, eu não tinha a sensibilidade do que era ganhar R$10, do que era ganhar 40 por mês, não tinha entendimento. Falei, bom, então eu vou ingressar aqui nesse trabalho. Comecei a trabalhar ali com os produtos de limpeza, fui pro mercadinho de bairro. Mas na minha escola, era uma escola pública, e eu sempre via os meninos da minha sala usando tênis legais, roupas legais, e os meninos da minha sala eu falava, cara, como assim? Todo mundo vem de uma família humilde? Como que esses caras estão fazendo isso? Eu entendi que eles trabalhavam numa lanchonete. Que eu falei assim, cara, o que vocês fazem nessa lanchonete? Cara, a gente faz lanche, óbvio, limpa ali e tal, no que você serve. Eu falei, então, me arruma uma vaga lá. Quero uma lanchonete. Quero trabalhar nessa lanchonete aí. E aí foi quando um dos meus amigos, o Henry, inclusive provavelmente ele vai assistir esse vídeo, então um grande abraço pra ele, ele foi lá e me arrumou uma vaga dentro dessa lanchonete, onde eu saí dos R$40 por mês e passei a ganhar quase R$400 por mês. E ali eu falei, agora eu sou rico, estou pronto para comprar as minhas roupas. E a gente vai partir para a parte do tênis uma hora que eu vou explicar para vocês, mas eu sempre gostei de olhar pares de tênis. E aí foi quando comecei a trabalhar lá na lanchonete e tal, aí a igreja chegou no meu pai e falou, pronto, tá, nós morávamos em São José dos Campos, nessa época, interior do Vale do Paraíba, e a igreja falou, meu pai, agora você vai voltar para São Vicente. Aí eu falei, pô, vou ter que largar meu emprego. Minha lanchonete. Que eu ganho muito bem. Eu falei, não vou, agora eu vou ficar aqui. Você fazia o que na lanchonete? Olha, Letícia, sendo sincero, de limpar o banheiro, até o cara que faz o suco, que prepara o açaí, o lanche, eu fazia tudo. Servia lá fora. Feliz. Muito, muito. Esse mesmo neto que você tá vendo agora era o mesmo neto com 17 anos lá fazendo isso. E foi uma época muito boa, assim, eu aprendi muito também. A gente trabalhava lá das 4h30 da tarde, 5 horas era a entrada limite, até 1h da manhã, e 6 horas da manhã tinha que estar indo pra escola. Então era E com cheiro de hambúrguer, tá? Com muito cheiro de hambúrguer eu ia pra escola. Era o meu desodorante na época. E aí, o que aconteceu? Nós chegamos, aí quando a igreja mandou pro meu pai pra São Vicente, eu falei, cara, eu não vou. Você quer ir? Meu pai falou, filho, mas você vai morar onde? Tinha um amigo meu, o Joaquim, e no fundo da casa dele ele tinha um quartinho, e ele falou pra mim assim, cara, se você quiser, você fica aí. Ah, todo menino de 17 anos sonhava alto com as coisas, eu falei, então eu vou ficar aqui. E meu pai veio embora pra São Vicente mesmo, ele, minha mãe, meus irmãos vieram tudo embora, e eu fiquei lá em São José. E aí o que eu fiz? Como R$400 não dava pra pagar tudo, ajuda de custo numa água, numa luz, eu fiz um curso no Senac de fazer trufa, então eu vendia trufa no semáforo de tarde. Você fazia trufa? Eu fazia e trufa e vendia. Eu fazia 17 anos. E hoje eu devo saber fazer também. Faz tempo que eu não mexo com isso, mas com 17 anos eu já fazia isso. E aí eu trabalhava na lanchonete de noite. E pegava ali por mês ali uns R$700, R$800. Só que na época, a velocidade da internet não era que nem a de hoje. Então, tudo que eu precisava era a declaração do meu pai, da minha mãe, uma assinatura, abrir uma conta, qualquer coisa que fosse, precisava deles. Então, isso daí gerava custo. Passava tempo e eu precisava das coisas muito rápido. Então eu coloquei meu rabinho entre as pernas, né? Falei, pai, tô indo pra São Vicente, arruma um espacinho aí pra mim em casa aí que eu vou dar um jeito. E aí assim que eu cheguei em São Vicente, meu primo, o Lucas, ele falou pra mim, cara, tem um restaurante que fica na rua Campos Sales, que se chama Restaurante Verona. Hoje não existe mais o restaurante. E ele paga R$14,90 por dia pra entregar marmitex de bicicleta. Falei, bom, R$14,90 por dia, já pensei 30 dias trabalhados, eu já vou ganhar o que eu ganho em São José, um pouco mais, já quero esse emprego, só que eu só não tenho uma bicicleta. E aí ele falou assim, não, então eu vou te arrumar uma bicicleta. Me arrumou uma bicicleta contra pedal, né, pra quem não sabe, uma bicicleta contra pedal, aquela que o freio não é na mão, o freio é no pé. Então você já pensou você entregar uma marmitex com a mochila nas costas, você freia com o pé, a mochila já vem arrastando pro lado, né? E eu não conhecia a cidade de São Vicente, né, geograficamente. Eu conhecia da parte da rua Campos Sales, pra quem conhece, ou do shopping ali de São Vicente até a praia. Era isso que eu conhecia. E a primeira entrega que eu pego é Frei Gaspar, número 1440, depois da Imigrantes. Longe. E eu pedalei. Pedalei com a bicicletinha, com a marmitinha. Cheguei lá no estacionamento de ônibus, o rapaz sai da guarita, a marmita era pra ele. E vazou um pouco de feijão. E aí ele falou, cara, eu quero que troque essa marmita. Nossa. Aí eu falei, não, né?
Pô, papai do céu. Poxa vida, né? O meu Eu primeiro me esforcei, dia. eu nem andava de bicicleta. Pô, Eu pedalei 1h30. tô numa cidade que eu não conheço nada. Cheguei Tá agora. difícil. E assim, e uma das coisas que eu tenho isso muito comigo é a questão de a gente tentar terceirizar a culpa. Então eu precisava arrumar um culpado ali, né? E aí o primeiro que tava na minha cabeça foi Deus, né? Eu falei assim, Deus, pô, por quê, cara? Pelo amor de Deus, né? E aí foi quando ele falou, cara, quero que troque a Marmitex. Eu falei, então beleza, aguenta um pouquinho que eu já volto. Peguei a bike e comecei a chorar. Mas chorar na bicicleta voltando, meu Deus, por que comigo e tal. Aí eu parei na Ponte Pênsil, comi a Marmitex do cara, que eu falei, também já pedalei, já tava com fome. Falei, vou pedalar, fui até o restaurante, expliquei isso pro dono. Ele falou, cara, fica tranquilo, amanhã você volta e o valor que você ia receber hoje fica pela Marmitex que você comeu. Eu falei, tá bom, só que eu não vou voltar amanhã. Porque eu não conhecia a cidade, era muito difícil pra mim. Sofrido. Assim, é porque eu não conhecia mesmo. E aí foi quando eu pedi pra uma tia minha, e aí a tia Isabel, ela imprimiu um monte de currículo pra mim. Minha tia Isabel e minha tia Cristina. Imprimiram um monte de currículo e eu peguei desde o McDonald's, ali na Antônio Emerick, final da Presidente Wilson com Antônio Emerick, até os tambores e fui entregando o currículo. Um a um, loja a loja. Até que um pet shop chamado Pet Shop Mundo Animal, que é do Rafael Meira, um cara que eu sou extremamente grato mesmo. Ele falou, cara, eu tô precisando de gente aqui pra limpar o pet shop. Falei, tá, e quanto que eu vou ganhar por mês? Ele, R$1.200 por mês, de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 19 horas. Falei, esse trabalho mesmo. Coberto, lugar coberto, vou estar aqui dentro. Não tem risco de devolver a Marmitex nesse caso, é ração. Eu falei, tá mais fácil. E aí, 1.200, já tinha 1.200, e outra, na carteira, né, foi o meu primeiro emprego ali, um CLT mesmo, registrado. E aí eu comecei a trabalhar ali, como tava limpando, virei o balconista, virei vendedor e virei gerente do pet shop. Isso com 21 anos eu já tava gerente do mundo animal. E foi uma fase muito legal, conquistei bastante coisa. Só que eu tinha uma crença, porque o meu pai, ao longo da vida dele, ele ganhou em torno de R$1.500 por mês. E eu, como gerente do pet shop, tava ganhando R$2.200. Aí meu pai chegou em mim e falou pra mim assim, Neto, é só tu continuar fazendo isso por uns 30, 35 anos que tu se aposenta. Só que, Letícia, eu sempre tive algo dentro de mim muito claro, que não é possível que Deus fez tanta coisa da hora, tanta coisa bonita, tantos lugares maravilhosos, para você se contentar com muito pouco. Isso eu sempre tive comigo. Eu falava assim, cara, não é possível que a gente olha numa revista, olha num jornal, hoje nas redes sociais, você olha e você fala assim, caramba, que lugar legal. Legal para essa pessoa, mas eu não mereço conhecer. Eu não posso ir. Não, a vida é muito maior que isso. E o que eu sabia fazer? Lanche. Falei pro meu pai, vou abrir uma lanchonete. Ele, tu tá maluco, empreender não é coisa pra gente, tal e tal. Enfim, pedi demissão do pet shop, abri uma lanchonete. Lanchonete foi muito legal, consegui comprar, a gente nunca tinha condição de ter um carro com ar-condicionado, conseguimos comprar um carro com ar-condicionado, uma motinha, a casa tava com ar-condicionado em todo lugar. Eu queria tanto o ar-condicionado que eu coloquei em todos os cômodos, até na cozinha. A comida ficava gelada rápida lá em casa. E aí foi quando a lanchonete, por eu não ter educação financeira, a lanchonete começou a quebrar. Porque eu pegava o dinheiro, não sabia separar o CPF do CNPJ, juntava tudo, misturava tudo. Então eu comecei a comprar coisas muito pessoais, a lanchonete precisando de coisas, até que meu contador chegou em mim e falou, Neto, você já tá devendo em torno de R$80 mil. Aí eu falei, pô, então calma aí, tem que fechar a lanchonete. Não queria, mas eu já tô devendo muito, um menino de 22, 23 anos com uma dívida de quase R$80 mil. Mas não tinha ninguém pra te ajudar, assim, Sebrae, contador, ninguém falou nada? Letícia, eu vou falar a verdade, até tem. Mas quando a gente tá no meio do turbilhão, isso eu falo por atender muitas pessoas assim hoje, que é por isso que eu escolhi esse caminho, a pessoa não consegue enxergar. É como se ela estivesse no meio de um funil, de um tornado, e se ela colocar 2 passos para fora, ela vai conseguir respirar. Mas ela não tem força para fazer isso. Quando tá no meio do problema. E aí, um exemplo, você tem situações de vergonha, você tem situações de ego, você tem diversas situações que você fala, não, deixa eu passar por isso até que eu chegue no momento do limite de eu perder isso aqui. E por isso que hoje, com muita humildade, eu sempre comento com todo mundo que você procurar ajuda não é um problema. É melhor você procurar ajuda dentro do problema ou depois que esse problema já te levou a um lugar onde você não consegue mais voltar. Então, por isso que a gente ensina, tanto que a gente vai chegar na parte do que eu faço hoje,
Mas a minha profissão é totalmente voltada a esse método lá de trás. Foi uma conversa que eu tive comigo mesmo um dia. Falei, não, eu vou resgatar pessoas assim. É isso que eu quero. E aí foi quando eu entrei nesse tornado, não conseguia sair. E aí comecei a ver o carro indo embora, ver a moto indo embora. O que você tinha comprado. Tudo indo embora. E eu fiquei muito triste, meus pais ficaram tristes por perder as coisas e por me ver naquela situação. E eu fiquei uma semana dentro do quarto. A única coisa que eu não vendi foi uma televisão, um videogame e um ar-condicionado. Que eu falei... O meu não. Falei, gente, pode levar o ar-condicionado da casa inteira, mas isso aqui do quarto não vai embora. Fiquei uma semana assim dentro do quarto, mas muito triste mesmo. E aí... Muito jovem também, né? Tava 23 anos, 23 anos. E aí eu falei, preciso voltar a trabalhar. Preciso quitar todas essas dívidas aqui. Fui lá no Rafael Meira de novo. Ele já tinha contratado um outro gerente. E ele falou, Neto, não tem como eu te contratar como gerente, porque já tem outro. Mas se você quiser, eu te arrumo uma vaga de promotor. Eu falei, então me arruma essa vaga de promotor. Preciso sair de casa. Comecei a trabalhar de novo. E aí eu olhava as pessoas trabalhando na BRF, que é essa de Perdigão. E com aqueles carrinhos da BRF. Eu tinha perdido o carro. Eu pensei, se eu conseguir uma vaga na BRF, eu vou ganhar um outro carro. Mesmo que seja para trabalhar. Mas eu vou ter um outro carro com ar-condicionado. E aí foi quando eu passei todo o processo seletivo da BRF, fui embora para São Paulo. E aí nessa fase consegui o carro. Em 2015, a BRF tinha uma operação de kits natalinos para o maior vendedor e ia se tornar o vendedor efetivo. E eu fui o melhor vendedor de Fui o melhor de 2014 para 15, fui o melhor vendedor do ano. E aí me tornei o efetivo da BRF, consegui o carro. E eu ganhava em torno de uns R$4.500 por mês. Já tinha mudado o padrão. Já. Meu pai, se quando eu ganhava R$2.200, eu já estava aposentado para ele, com R$4.500, eu já era rei. E agora o Neto tá milionário, já, R$4.500 milionário. Só que assim, internamente, eu sabia que eu precisava de mais. Não porque eu, nossa, Neto, você quer ser um multimilionário, não. Mas porque eu mereço viver coisas maiores. E eu tenho isso muito claro em mim, muito. E aí foi quando todo final, eu morava em São Paulo, eu descia a serra e vinha pra casa dos meus pais aqui em São Vicente. E meu irmão falou pra mim assim, Neto, tu já viu os caras que ganham dinheiro na frente do computador? Eu falei, cara, primeiro que isso é uma mentira. Eu já não quero nem acreditar nisso. Tava com a vida equilibrada, já tinha pago minhas dívidas, saído das dívidas e tal. Falei, cara, eu não acredito nisso. Ele falou assim, não, Neto, dá uma olhada nisso. E me mostrou um vídeo. E eu falei, cara, eu não acredito de qualquer jeito. Fui embora pra São Paulo, mas ficou na minha cabeça assim, Neto, dá uma olhada nisso. Tem gente ganhando dinheiro com a internet. Tem gente ganhando dinheiro com a internet. Dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso. Aí meu pai falou pra mim assim, Neto, tu não vai inventar moda, porque isso daí não é pra gente. Mercado financeiro é coisa pra gente rica. E eu falei, tá bom. Pedi demissão da BRF. E arriscou. Arrisquei. Vim embora pra São Vicente e falei, só preciso de um quarto com internet. O resto eu vou dar um jeito. Então eu morava no fundo da casa dos meus pais. Ele me arrumou um quarto com internet. Eu tenho várias fotinhas no meu Instagram disso aí. Que eu tirava essas fotos justamente pensando no dia que eu pudesse compartilhar essas histórias como uma motivação para alguém que está começando. E comecei a fazer Uber de tarde e de noite para poder pagar os custos fixos. E estudava mercado financeiro de manhã. Pensando que você ensinar pela internet a ganhar mais do que você ganhava na BRF. Muito mais. Medo você não tinha. Olha, Letícia, não. Na verdade, o medo a gente pode até ter, que minha coragem era maior que o meu medo. E eu acho que esse é um ponto que eu carrego muito comigo em todas as coisas, assim, com a fase que eu estou vivendo atualmente. Eu sempre deixei minha coragem ser muito maior que o meu medo. Então, hoje, com planejamento financeiro, a gente vai chegar nessa parte, mas a grande real é você consegue medir os seus riscos. Até onde você está perdendo tempo? Será que vale a pena? Calma aí, se eu der esse passo, e se eu não der? O que eu posso... Então eu fico medindo tudo isso para saber um novo passo. E aí foi quando eu trabalhei de Uber, juntei um dinheiro, porque a ferramenta principal do mercado financeiro é dinheiro, né? Igual um dentista tem suas aparelhagens, igual um mecânico tem o seu sistema, igual um barbeiro tem suas maquininhas, a ferramenta do mercado financeiro é o dinheiro. E eu não tinha. Então eu trabalhei o mês inteiro como Uber, juntei R$850 líquido, coloquei no bolso, transferi para a conta na Bolsa de Valores, fui fazer minha primeira operação na conta real. Em 15 minutos, eu perdi os R$850. Aí eu falei, tu é lesado, né, Neto? E meu pai, e aí, Netão, como é que tá? Eu falei, tô aqui, né? Passando tempo, já era, já tinha perdido. Um mês de trabalho sumiu. Não, já era, em 15 minutos. E eu falei, cara, isso aqui é muito maior do que eu penso.
eu preciso entender o que as pessoas que estão por trás, porque o mercado financeiro ele não cria dinheiro, ele só repassa de um bolso para o outro. Interessante isso, hein? O mercado financeiro não cria dinheiro, ele só repassa de um bolso para o outro. Então eu pensei, bom, existem diversas instituições financeiras e como que eu posso fazer para captar esse dinheiro desses caras? Que estratégia que eles usam? Qual é a mentalidade deles por trás? E comecei ali me aprofundar muito mais. Tudo na internet, estudando na internet. Totalmente. E esses cursos eram pagos ou eram cursos gratuitos? O primeiro que eu fiz foi pago, né? Um amigo meu me prestou um cartão, eu passei 10 vezes no cartão de crédito, custava R$ 1.500. E depois disso tem muita informação, principalmente no dia de hoje, tem muita coisa na internet. Mas uma curva importante, eu sempre gosto de mencionar, é um cara chamado Danilo Zanini, que é o meu mentor hoje meu amigo pessoal. Mas na época, 2 amigos meus foram fazer um treinamento em São Paulo. Eu falei, cara, se vocês verem esse cara, só pede pra tirar uma foto dele, porque ele vive do mercado financeiro e eu queria saber se é verdade ele. E eu não acreditava, porque eu só perdia. E aí o Danilo pegou o celular e fez um vídeo falando assim, olha, Neto, não se preocupa não, o mercado financeiro é verdade, nananana. E é o seguinte, eu vou te treinar. Vou pedir pra minha equipe liberar todos os meus treinamentos, que a partir de agora eu vou te treinar. Mas do nada? Letícia, Deus. Ele escolhe e vai fazer. E aí, quando eu recebi o vídeo, esse vídeo tem lá no meu Instagram também, quando eu recebi esse vídeo, eu comecei a chorar em casa e falei, bom, agora é a minha oportunidade. Eu preciso fazer esse negócio dar certo. E fazendo Uber? Fazendo Uber porque precisava de dinheiro para poder operar na bolsa. Comecei a fazer meus primeiros R$40, 80, 300, 500 por dia, 1.000. Aí eu falei, opa, calma aí. Aí chegou uma primeira pessoa e falou, Neto, me ensina. Eu não sabia, né? Eu falei, não sei ensinar. Me ensina, Neto, qualquer coisa. Ensinei um amigo meu amigo começou a viver disso. Ensinei um outro, começou a viver disso. Falei, opa, calma aí. Então vamos abrir uma turma. Coloquei lá 10 pessoas, anunciei no meu Instagram, na época eu devia ter uns 700 seguidores, 800 seguidores. Vendeu uns 10 treinamentos num final de semana. Aí eu falei, opa, calma aí. Treinamento foi presencial ou foi online? Foi online. Já online. Já online. E aí eu falei, poxa, legal, chegando pandemia, isso em 2019 para 20 chegou a pandemia 13 de março. E aí foi quando eu comecei a falar, bom, vou começar a fazer uma turma atrás da outra. Começou a fazer o meu dinheiro no mercado financeiro, fazia com treinamento também. Só que eu entendi que as pessoas entravam no mercado financeiro para ganhar dinheiro. E tá tudo bem. Mas elas podiam até ganhar mais. Só que elas tinham dívidas maiores. E eu falei, não, eu não posso ensinar isso. Eu tenho que mudar. Eu vou ensinar as pessoas a lidarem com o dinheiro que elas têm para que elas possam ingressar no mercado financeiro. E aí eu fiz 2020 inteiro de treinamentos de mercado financeiro. Em 2021 eu já comecei com essa vertente do planejamento financeiro. Então, durante a pandemia, você ensinava as pessoas a investir o dinheiro que elas tinham. A operarem na Bolsa de Valores. Em 2021 você começou a ensinar aquelas que tinham dívidas e problemas financeiros. Exatamente. Por quê? Eu comecei a entender que quantas pessoas querem aprender a operar no mercado financeiro? Opa, é um nicho muito pequeno. Quantas pessoas têm tempo para fazer isso? É um nicho muito pequeno. Mas calma aí, quantas pessoas estão endividadas hoje no Brasil? Muitas. O mercado cresce demais, né? É mais de 70% da população brasileira. Quantas pessoas hoje têm dinheiro na poupança e não conseguiram colocar em um investimento com segurança igual ou com rentabilidade maior, simplesmente por falta de informação? Isso daí é um dado que a gente tem. Hoje de manhã até eu fiz um vídeo disso, que 50 milhões de brasileiros estão com dinheiro na poupança ainda. Então eu tenho que ter 500 mil netos para atender muita gente. Então eu falei, cara, esse nicho aqui é muito importante, é muito delicado. E aí eu fiz um propósito com Deus, que se eu pudesse viver do mercado financeiro, que é uma coisa, eu ia levar educação financeira para outras pessoas de forma gratuita. E aí eu tentei procurar escolas municipais, mas não consegui. Ninguém se interessou. Ninguém queria saber, até que o campus abriu uma porta e falou assim, um amigo meu, minha tia fez uma ponte com um amigo que estava lá dentro, e falou, cara, vamos fazer uma palestra aqui para 30 jovens aqui. Começamos a fazer os 30, daqui a pouco o campus começou a reconhecer, depois disso a gente tinha feito para 4 mil jovens dentro do campus, depois disso eu consegui as escolas municipais aqui da cidade de Santos, fiz em Jacupi. A escola que me chamar é como se fosse, eu falo que é o cabelo de Sansão, né? Que é o meu segredo. Eu não posso cobrar por esse feito, porque é uma promessa que eu fiz com Deus, que se eu pudesse viver do mercado financeiro. Então, aonde precisar de educação financeira, você vai e vai de graça. Eu vou e vou de graça. Eu gosto de falar desse tema. Principalmente para pessoas em situações de vulnerabilidade social. Porque é possível uma pessoa com R$ 1.500, R$ 2.000 por mês,
ter uma aposentadoria muito maior do que o próprio INSS pode prometer, sem depender de nenhum órgão. As pessoas não têm a menor ideia do que acontece com o dinheiro durante a vida inteira na Previdência Social. Não tem ideia do quanto elas pagam e o quanto aquilo poderia render de outra forma. Tanto que todo mundo prefere que o Estado tome conta desse dinheiro, entrega para ele, sabendo que você jamais vai entender essa conta. Perfeito. E toda vez que aparece alguém no mercado financeiro falando, olha, se você pegar esse dinheiro e investir de outra forma, você vai ter mais lá na frente. Exato. Mas ninguém tem essa Ninguém coragem. tem essa coragem. Mas isso daí é uma coisa, Letícia, eu acho que é uma missão que eu tenho, né? Trazer essa clareza. E as pessoas também, eu vejo que elas têm medo de dar um passo, mas o que eu fico impressionado com o ser humano, pensando em nível de consciência, que as pessoas elas trabalham 44 horas semanais, às vezes 60 horas semanais, para ganhar o seu salário. Elas passam uma jornada de estudo, faz a sua faculdade, ela trabalha e determina o seu tempo a uma outra pessoa para ganhar dinheiro, mas ela não consegue entender e estudar sobre o que fazer com o seu dinheiro. Exatamente. Então é uma coisa que meio contraditória o que a gente está correndo atrás, o que essa multidão está andando numa direção que não vai levar a lugar nenhum. Que você de qualquer jeito vai deixar, você vai estar sempre dependendo. E ainda mais a questão do estudo. Algumas pessoas investem dinheiro numa formação, aquela formação não tem condição de te dar um valor grande, você passa anos pagando aquela faculdade, ou não sai preparado o suficiente para concorrer no mercado, quando não sabe o básico. Quando não sabe o básico. Né? Não, perde dinheiro, perde oportunidade, porque não tem o básico, que teria que vir lá do início, né? Educação básica. Tanto que eu tenho uma filha de 2 anos de idade. Eu pego hoje muitos casos que eu trato, né, de alguns pais e tudo mais. Eu tenho uma filha de 2 anos. Se eu guardar, investindo R$200 por mês para ela, num título seguro, conservador, essa menina, quando ela tiver 18 anos, ela vai ter em torno de R$200 mil. Título, defina título para quem está em casa. No título de capitalização, na bolsa de valores, aonde? Tá. Isso daqui que eu tô falando, o título que eu coloquei aqui é um título de renda fixa com a proteção do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Traduzindo para você, nada mais é que sabe aquele dinheiro que você coloca na poupança ou que tá na sua conta corrente? Existem títulos de renda fixa que é do 0 pro 1, ou seja, não é do 0 pro -1, você não perde e você pode alocar o seu dinheiro lá mês a mês para que os juros compostos possam trabalhando ao longo do tempo ao seu favor. Ou seja, ao invés de você ser o pagador de juros, você passa a ser o recebedor de juros. E isso muito pouco da população brasileira sabe. Isso aí é tipo CDB? Perfeito. Ah, Letícia, você é investidora, você vê. Você conversar com uma pessoa dessa aqui é um CDB. Não, eu só não gosto do -1. Não quero exposição ao risco, obrigada. Né? Mas é exatamente isso. Ó, então, se a gente for listar um CDB, um LC, um LCI, um LCA, se você jogar isso na internet, já vai funcionar. Um exemplo, a taxa de juros, a Selic. Procura o Tesouro Direto, procura informação sobre isso. Compara com a poupança, já vai ter uma clareza muito maior. Então, se fizer isso ao longo da vida, a sua aposentadoria será outra. Será outra. Tanto que nem eu estava dando um exemplo. Eu pego o caso de pessoas que têm os filhos ali. Ah, meu filho fez 19 anos, eu preciso pagar a faculdade para ele. Então, o cara tem lá o seu salário de R$3.500 e ele vai pagar uma faculdade de R$1.000. Ou seja, ele está levando ali quase 30% do salário dele. Mas, se ele tivesse feito um planejamento financeiro, guardando R$200 por mês ao longo do tempo, quando esse filho tivesse 18 anos, se ele quiser empreender, se ele quiser fazer um intercâmbio, se ele quiser fazer a faculdade, e só tem um detalhe, R$200 mil, vamos supor, minha filha chegou lá nos 18 anos com R$200 mil. 1% ao mês é o equivalente a R$2.000. Ou seja, eu posso pagar a faculdade dela e ainda ter o patrimônio dela ali guardado. As pessoas que são bem jovens e às vezes entram correndo na faculdade sem saber se é aquilo que elas querem, sem saber se aquela profissão vai conseguir dar um valor. Tem gente que faz uma faculdade e tem um trabalho com uma renda pífia. É triste de ver e a vida dela não muda. Você acha que vale a pena, às vezes, pensar um pouco nisso? Tipo, dá um tempo, vai trabalhar, junta um pouco, espera 2, 3 anos, vê o que vai se abrir no mercado para depois ingressar e investir esse dinheiro, porque é um investimento enorme. Faculdade de 4, 5 anos, se você não souber bem o que vai fazer depois disso, ela não vai servir para nada. Perfeito. Esse ponto, assim, eu gosto de tratar bastante, porque eu converso muito disso em casa.
E a grande realidade é você tem que pensar que a sua profissão, qual é a mudança ou a transformação que ela vai gerar na vida de alguém. Na sua vida, E na sua também. Por que eu digo isso? Se a gente pegar um exemplo, um médico. Um médico é uma profissão que você precisa da faculdade para executar aquilo ali. E você precisa se dedicar full time. Exatamente. Agora, um administrador. Um administrador de empresa, qual é a prática que você vai ter? Então, é muito boa a faculdade? É boa para você ter a técnica, o teórico ali sobre a sua base? Sim. Mas a prática da rua é totalmente diferente. Um exemplo, eu tenho muitos alunos meus que já fizeram a faculdade de economia, mas eles não sabem comprar uma ação na Bolsa de Valores. E não conseguem juntar R$1. Exatamente. Então, o que é isso? Neto, nada mais é que mostrar a prática. É isso mesmo que você quer viver? Eu tenho uma vertente, uma variável na minha vida que eu gosto bastante, que é tentativa e erro. Então, tenta. Vê se você gosta disso. Quantas vezes você começou um projeto e parou? Quanto mais você se comprometer em um que vai levar 5, 6 anos. E ainda você vai querer terminar. Exato. Ela não preciso terminar, e no fim não faz nada com o diploma, gastou 5 anos de um dinheiro que você também não tinha. Exato. E não escolheu o caminho certo. Exato. E tudo isso por quê? Porque você não testou, você não sabia realmente o que você era. Principalmente a gente que tá. A pessoa tá saindo ali de 18, 19 anos, existe aquela pressão da família, existe aquela pressão da casa. E falando, calma. Quem você viu dando certo? Você experimentou? Você acha que realmente o sabor daquele alimento para aquela pessoa vai ser o mesmo para você? Então calma, respira, testa. Tentativa e erro. Conversa, fala com outras pessoas, né? Existe aquela prova que você faz para você poder saber esqueci o nome desse teste. Teste de vocação. De vocação, exatamente. Que realmente ela é muito legal, traz muita vertente importante. Mas calma aí. Fez o teste de vocação, você entendeu que pode ser aquela sua profissão, seu caminho, mas você já testou? Você conheceu alguém que deu certo? E o mercado, como é que tá respondendo? Perfeito. É uma fase, o mundo mudou. É muito mais rápido hoje. Quantas pessoas eram pessoas totalmente do teórico, do papel e caneta e estão sendo forçadas a vir pro digital? Quantos bancos e agência que você antigamente falava, nossa, o gerente do meu banco, para falar com ele é uma guerra. Mas hoje você tem nem fala mais. Você nem sabe quem é mais o gerente da sua conta. E se fala é só por pelo e-mail, WhatsApp. Entende? Então o mundo mudou. Então ele tá muito mais rápido. É muito mais delicado hoje empreender. Hoje eu recebi uma pergunta de manhã. Neto, é mais fácil empreender aqui no Brasil ou no exterior? A grande real você mora onde? Você mora no Brasil, você tem que empreender no Brasil. Você paga imposto, Neto? Pago. Eu não tenho que fazer. Só que a grande realidade, nua e crua, é crescer dói e é desconfortável. Se você quer ter uma vida extraordinária, diferente do que qualquer outra pessoa tem, você tem que aceitar sacrifício. Desconforto durante um tempo. E de verdade, pra mim, quando as pessoas falam, talvez seja meio maluco que eu vou falar agora, mas eu tenho essa variável que não é sobre o equilíbrio, é sobre a fase. A fase determina o que você precisa naquele momento. Se você tá numa fase muito difícil da sua vida, você tem que fazer o quê? Você tem que se esforçar mais, você tem que correr mais. Se ela tá muito confortável, você tira um pouco o pé. Mas calma aí, por que na fase confortável você não acelera mais? Não era mais fácil equilibrar ou na fase mais difícil você relaxar um pouco? Não, porque são fases, são ciclos. Então, existe o Neto de 2020, que era mercado financeiro, o Neto dos 21, que foi o planejamento financeiro. Daqui a pouco meu Instagram faz boom, começa a crescer e tal, não sei o que, aí mídia, televisão. E eu começo a olhar e os caras que eram meus mentores começam a se transformar meus amigos e eu falo, opa, calma aí. Aí o Neto tá um dia falando com a Letícia. Aí tu fica assim, tá, que legal eu poder cooperar isso. Então, durante muito tempo, hoje, a gente já falou para mais de 10 mil vidas, 10 mil alunos, a gente já fez palestra para mais de 5 mil pessoas em ginásio. E tudo isso é muito gratificante, a gente vê a transformação real na vida das pessoas. Não precisando falar de mercado financeiro, investimento de renda variável, mas falando de planejamento financeiro. Olha, você sabia que com seus R$200 por mês você consegue ter uma aposentadoria confortável? A pessoa fala, como? Aí eu falo simples. Olha como é que o cérebro pega a gente num pulo. Aí você que está em casa agora, pensa comigo. Pensa se você não tivesse nenhuma conta, só seus custos fixos. Luz, água, internet, só pensa nesse cenário. Então, faz esse cálculo, agora vai lá e pensa o quanto que você recebe por mês. Sobra um saldo? Desse saldo que sobrou, coloca agora aí, é possível você investir 10% desse saldo? Do saldo que sobrou? Do saldo que sobrou. É pouquinho? É pouquinho, mas é possível. É possível. É possível. Agora eu vou fazer um outro exercício pra você ver como é que o cérebro pega a gente. Se eu falar que desse saldo, agora a mesma proporção de investimento é o que você vai separar 10% desse saldo
para você se divertir. Você ia querer? Já não dá. Não. Para você ver que cada escolha é uma renúncia. É verdade. Cérebro. Então, que uma pessoa que talvez gaste muito para se divertir, ou tenha uma prioridade, eu gosto de sair, eu gosto de beber, eu gosto de ir pra balada, ela pode estar perdendo dinheiro para não estar prestando atenção em como ela gasta. Perfeito, Letícia. Exatamente isso. Perfeito. Então, de uma maneira simples, pega os últimos 30 dias na sua casa, você saber se está no momento ou não de se tornar um investidor. Nos últimos 30 dias, você utilizou R$300 com alguma coisa que você não tem mais hoje? Um exemplo, uma comida de aplicativo, um transporte de aplicativo, ou alguma coisa que você gastou simplesmente por R$300 em um mês, em 30 dias. Se você gastou esse dia, se você tá pensando, fala, caramba, aquele dia naquele restaurante eu poderia ter feito diferente. Olha, na hora do meu almoço eu poderia ter feito isso. E você viu que sobrou R$300, você pode ser um investidor. Você só não é ainda, porque você não tem um planejamento. Que bacana, muito legal. E você não fez faculdade? E eu não fiz faculdade, Letícia, nada. Eu fiz 6 meses de administração só. E aí quando eu vi que eu falei, você não... Você investiu o dinheiro. Eu falei, eu preciso... Tanto que uma das vertentes da minha família, Neto, você compra casa, compra carro, que é uma polêmica isso, né? O investidor não compra, né? Mas alguns compram. E como que fica essa guerra? Hoje não, meu patrimônio é totalmente investido. Eu vivo das receitas do planejamento financeiro. Um exemplo. Sempre falei pra minha mãe que eu queria ter a minha própria aposentadoria. Neto, e por que você abriu o escritório? Por que você atende gente ainda? Porque a grande real, eu tenho uma outra variável, que aí foi a Bíblia que me ensinou, que fala assim, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ou seja, muitos são chamados, é que chamado é todo mundo. Todo mundo é um chamado. Mas os escolhidos têm a função, por serem poucos, de transformar novos chamados em novos escolhidos. Então eu poderia ficar quieto com o meu dinheiro em casa e viver bem com a minha família. Só que eu não transformei a vida de ninguém. Eu não fiz novos escolhidos. Pelo contrário, eu só atuei sobre os chamados. Então hoje, com a ideia do escritório, né, que a gente inaugurou praticamente aí foi no dia 1º de julho. E eu fui lá gravar. Você estava lá, foi uma honra. Você trabalhava em casa e abriu um escritório lindo. Exatamente. Cheio de amigos, foi muito parceiros, legal. Foi lindo. Foi muito legal. Então eu fiquei 7 anos em casa, totalmente atendendo as pessoas nesse formato, e eu falei, não, tá na hora de formar novos netos, pessoas maiores que o neto. Eu preciso que essas pessoas, porque assim, o neto ele é limitado, o tempo dele é limitado, o volume de gente que ele conversa por dia é limitado. Então eu preciso de outras pessoas que entendam o meu propósito, para que nós possamos educar a nossa sociedade financeiramente. Até porque é o seguinte, eu tenho uma filha de 2 anos, se eu não fizer nada pela minha sociedade, quem vão ser os amigos dela lá na frente? Então eu preciso atingir os pais desses futuros amigos da Maria, para que um dia ela esteja conversando na escola dela e ela não seja consumidora, mas ela seja investidora. Neto, quem foi que te ensinou tudo? Você não fez faculdade, seu pai não pensa como você. Aonde você aprendeu tudo isso e tão cedo? Ah, Letícia, eu primeiro acredito que ser curioso. Eu fui um cara muito curioso. E eu acho que o que eu aprendi foi com as histórias que eu ouvi dos meus pais. Por eles serem pastores, entravam muitas pessoas em casa, família, marido, mulher. E quando ela entrava em casa, uma mulher reclamando do marido, meu marido não deixou comprar aquilo. Minha esposa não faz aquilo. E aí tudo colocava a culpa no demônio, né? E não, é falta de informação. Então eu fui muito curioso, falei, cara, como que eu posso tratar isso? Se vocês procurarem na internet hoje, a mesma quantidade de pessoas que se separam por traição é a mesma por problema financeiro. É mesmo? É a mesma proporção. Então, ou seja, mas isso aqui não é uma questão de ética, isso aqui é uma questão de conhecimento. Isso aqui não é uma questão de caráter, isso aqui é de sabedoria. Então, eu tenho uma variável que eu sempre pedi pra Deus, todos os dias que eu durmo e eu acordo, eu peço que Ele me dê sabedoria e que todas as pessoas que eu encontrar durante o meu dia eu consiga gerar uma transformação. Neto, você é um exemplo de cidadão que não segue as massas, que vai pela sua cabeça, que não tem medo, que cai, levanta, não se vitimiza. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo. Tem muita gente que quer começar um negócio, ou que está no emprego que não gosta, e está infeliz, e está se sentindo vítima, e está sentindo dor, e não consegue enxergar uma saída. Então eu queria encerrar essa entrevista com uma mensagem sua, para que a pessoa aguente firme, porque a vida é feita de fases. Boa! Bom, vou trazer uma vertente muito importante. Enriquece na vida quem ajuda mais pessoas. Então, se você está se sentindo triste, se você não está conseguindo pensar em algo, olha para o seu redor e pensa o que você internamente ao longo da sua vida já fez por alguém e essa pessoa te agradeceu por isso.
Tá aí o jeito que você vai ganhar dinheiro. Posso falar de uma maneira muito sincera com você que tá do outro lado? Testa isso. Se você não fizer pelo menos R$500 com algo que você aí internamente sabe o que você pode fazer, em pelo menos 15 dias, você pode me procurar porque tem alguma coisa que a gente precisa ajustar. Porque eu vou falar, enriquece quem ajuda mais pessoas. E com certeza no seu aniversário ou em alguma outra data da sua vida, alguém já te agradeceu por algo que você fez. E se você não está ganhando ainda é porque você não está fazendo. Neto, quem quiser te seguir, quiser um conselho, qual é o seu Instagram? Meu Instagram é o @netopouza, Pouza, @netopouza, pode chamar lá, a gente tá lá direto, coloco informação demais da conta. E é esse negócio, eu gosto de falar de planejamento financeiro, eu gosto de ver transformação, e se você precisar de alguma coisa, estou totalmente à disposição. A gente tem um time de estrategistas, que hoje eu posso falar isso com muita alegria, que pode te ajudar ao longo dessa trajetória. Olha, fiquei encantada com a sua história. Eu já conheci um pouco, mas agora com detalhes. Você realmente é uma história de vitória. Um menino jovem, a gente percebe quando a luz está acesa dentro. Ah, porque é uma honra. passa os problemas, cai, você viu quanta coisa passou, outro senta, chora, não quer mais fazer nada e a culpa é de todo mundo. Exato. Não, você voltou chorando para casa, arrumou uma saída, foi de novo até e transformou completamente a sua vida e dos seus pais, né? Perfeito. É sobre ser protagonista. Você sempre quis ser. Eu gosto. Oh, que bonito. Parabéns, viu, Neto? Obrigado, Letícia. É uma honra estar com você. Você é incrível demais. Imagina, você que deu um show aqui hoje. Adorei. Espero que isso sirva para quem está em casa, para ter força para mudar a sua vida no dia seguinte. Porque o dia seguinte é uma nova oportunidade. Não se ache vítima. Olha o que dá para fazer, ouça essas histórias, porque tem um monte de gente que consegue virar roda e focar num outro caminho. O programa Inspiração vai ficando por aqui. Se você gosta desse tema, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal para receber as notificações, ativando o sininho, porque é só história legal. Obrigada, viu, Neto? Muito obrigado, Letícia. Até a próxima. Tchau, Tchau, gente.